Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas digitais. Hoje eu separei diversos conteúdos, tá, que a gente vai falar. Nossa aula vai abordar bastante tópicos, mas o tópico principal é o projeto de sistemas digitais. Como que é feita a construção de sistemas digitais? Como que eu posso fabricar os meus circuitos? O que que é importante que o meu circuito tenha? Eu já falei isso nas aulas anteriores, quando a gente falou de construção de portas lógicas, de circuitos. E isso a gente vai dar uma reforçada na aula de hoje e vou mostrar para vocês as formas de construção de circuitos, ou seja, para eu ter a minha bolacha de silício, que eles chamam, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira pergunta que eu trago para vocês é: o que é importante em um circuito integrado? O que o circuito integrado ele precisa satisfazer de forma a ele ser um circuito eficiente? Pensem em vocês foram encarregados de construir um circuito e vamos pensar que esse circuito pode ser um componente de um celular, tá? Que é um dispositivo portátil, né? É um dispositivo que possui uma bateria. O que é importante nesse circuito? Bom, se eu tiver um circuito que tem um consumo de energia elevado, o que vai acontecer? Minha bateria vai durar pouco. Se a minha bateria durar pouco, vocês considerariam esse celular eficiente? Cuja bateria dura, vamos botar que ela dure 4 horas? Não, né? Não é eficiente. Então, um circuito ele precisa ter um baixo consumo de energia. Outro ponto importante é, por exemplo, esse mesmo celular que foi construído, esse componente desse celular, ele precisa ser rápido? Ou melhor, vocês gostariam de receber um produto que trava porque o processamento dele é lento? Não, né? Isso não é ideal. Então, o meu atraso ele é um parâmetro importante. O atraso de propagação dos meus sinais ele é importante. Tá? Outra coisa que é muito importante, por exemplo, se a gente for pensar que esse celular ele demora um certo tempo para ele ser disponibilizado no mercado, ou seja, ele tem um tempo chamado time to market, que é o tempo de mercado, esse tempo não pode ser grande. Mas esse tempo não afeta o usuário em si, ele afeta a indústria. Pensem que a indústria ela precisa desenvolver, esse desenvolvimento ele tem que ser rápido, e aí o que acontece? Se esse desenvolvimento não é rápido, a indústria está perdendo dinheiro, porque no momento que a indústria lança aquele componente numa determinada tecnologia, uma outra tecnologia pode ter sido lançada nesse meio tempo, e aí o que acontece? O produto já é lançado de forma ultrapassada, ele já está ultrapassado porque não usa a tecnologia de ponta. Vocês viram alguns conceitos, algumas coisas que vocês conseguem ligar com o cotidiano, com os nossos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Todos esses exemplos são válidos para os computadores em si. O celular hoje em dia ele é um computador, né? Ele é um computador na palma da mão. Mas vamos lá. Então, dito isso, aqui a gente tem um circuitinho bem simples, tá? Desculpem a qualidade das imagens, eu tentei aumentar bastante para facilitar o entendimento, e aí eu acabei perdendo um pouquinho a qualidade. Aqui a gente tem um circuito muito simples, tá? Não interessa a função deles nesse caso, tá? Não é relevante nesse nosso exemplo. Mas o que é importante para esse circuito que a gente falou anteriormente? A energia que é consumida. Primeiro ponto, ele tem que consumir pouco. Tá? Porque se ele consumir muito, dependendo da aplicação, ou não interessa também a aplicação, né? Consumo de energia é algo desnecessário. E quanto mais energia consumida, mais energia dissipada pelo meu circuito, mais ele aquece. E aí isso também não é bom. Tá? A área total utilizada, eu não falei isso anteriormente, mas a área total é muito importante, né? Se eu puder simplificar o meu circuito, por que isso é bom quando a gente simplifica um circuito? Pensem que o circuito ele vai ocupar um espaço no meu silício. Eu vou gastar mais material para produzir um circuito grande do que eu gastaria para um circuito equivalente que é menor. Então tá aí a importância. Quanto menor o circuito, mais eu economizo dinheiro. Eu economizo, o eu que eu falo é a indústria. Tá? Então, atraso de propagação. Então, é muito importante que os atrasos de propagação sejam reduzidos e a gente vai entender isso mais ou menos agora. Tá? Vocês viram o conceito de atraso de propagação lá quando a gente falou de portas lógicas, da construção delas, né? Que era importante, embora vocês não tenham avaliado o atraso de propagação nas portas. Tá? E o tempo de fabricação que eu falei anteriormente, time to market. Então agora a gente vai considerar esse exemplo, vamos focar no atraso de propagação, por que ele é tão importante, tá?
Um atraso de propagação, vamos considerar, ó, a gente tinha esse circuitinho aqui, tem um LED na saída. Vamos trocar aquele LED e vamos colocar um flip-flop. Tá? Agora eu tenho um elemento de memória ali dentro. Esse elemento de memória ele é controlado por um sinal de clock. O que define a frequência do meu clock? Ou seja, o que tu quer dizer com isso, professor? Quando que o sinal, dadas as minhas entradas, quando que apliquei as entradas, esses sinais foram computados aqui no circuito e ele vai estar pronto aqui, ó. Ele vai estar estável nesse ponto, para poder ser capturado pela minha borda de clock. Porque o que acontece? Se a minha borda de clock for muito rápida, eu posso capturar um dado que não é o meu dado, como é que eu posso dizer, o meu dado já pronto na saída. Seria um dado aleatório, eu posso pegar um ruído e acabar pegando um valor errado. Tá? Então, se a gente considerar aqui ó, que a minha NAND 2 ela tem um atraso de 2 nanosegundos, o que eu estou dizendo? Aqui a gente vai considerar os atrasos iguais. Tá? Vocês lembram lá? A porta lógica ela tem um atraso de 0 para 1 e de 1 para 0. Tá? Essa subida e essa descida aqui, ela não é, como é que eu posso dizer? Ela não é perfeita, ela não é reta. Então ela tem uma curvatura que indica o meu atraso. Tá? E também esse atraso ele é relacionado com a minha entrada. O tempo que eu transicionei a minha entrada, quanto tempo demorou para eu ter uma transição na minha saída. Ou seja, apliquei os valores na minha NAND, quanto tempo depois dos valores aplicados aqui, ela vai me dar uma resposta válida. Aqui a gente está especificando que demora 2 nanosegundos. Tá? E se demora 2 nanosegundos para cada NAND, qual o tempo de resposta? Qual vai ser o período desse meu circuito? Então aqui, ó, se eu for olhar, cada NAND vai ter um atraso de 2 nanosegundos. Então essa vai ter 2, essa vai ter 2 nanosegundos, 2, e assim por diante, tá? Então eu tenho 2 nanosegundos aqui, aqui e aqui. Se vocês olharem, aqui também, né? Essa última também apresenta um atraso de 2 nanosegundos. Se a gente for olhar por sinais, ó, por exemplo, esse sinal de baixo aqui, ele tem esse atraso dessa NAND e essa NAND aqui. Então ele depende de duas portas NAND para o meu sinal ficar estável, ou seja, ele leva 4 nanosegundos. Tá? Isso bem simplista, tá? Uma análise bem simplista. Então, esse sinal aqui, ele vai levar 4 nanosegundos para chegar aqui. Esse aqui, ó, ele é mais rápido. Ele só depende de uma NAND. Então, esse aqui leva 2 nanosegundos. Esse aqui de cima, ele já é um pouquinho mais complicado. Porque ó, o atraso crítico dele ó, passa por várias portas. Então, ó, se eu posso pegar o meu maior caminho aqui, ó, meu caminho crítico do meu circuito, vai ser esse aqui. Ó. Eu passei por 1, 2, 3, 4. Eu passei por 4 NANDs. Eu também tenho esse outro aqui de baixo, que também passa pelas mesmas 4, tá? Só a diferença é essas duas em paralelo aqui. Tá? Então, o que acontece? Esse sinal aqui ele vai levar, no mínimo, 8 nanosegundos. Com mais 2, então eu tenho aqui ó, 8, 2 e 4. Qual é o sinal que eu tenho que esperar estabilizar? Eu tenho que esperar esse aqui, né? Que é o que leva mais tempo. Se esse aqui é o que leva mais tempo, eu vou somar ali com 2, então eu tenho um total de 10 nanosegundos. Ou seja, 10 vezes 10 dá menos 9 segundos. Esse tempo aqui, ele é o meu período, que é o tempo que eu demoro para, dado um sinal de entrada, dado uma combinação de entrada, eu ter uma resposta e o meu sinal ser aplicado aqui na saída. Ou seja, que ele vai estar pronto para aquele flip-flop capturar esse dado. Tá? E se o período é isso, a gente sabe que a frequência de operação ela é definida como 1 dividido pelo período, que é 10 vezes 10 na menos 9. Então isso aqui vai dar 0,1 vezes 10 na 9. Então ó, é 0,1 vezes 10 na 9. Tá? E aí se a gente for arrumar aqui, ó, então dá 0,1. Deixa eu colocar uns zeros aqui. Então vai 1, 2, 3. Então isso é uma frequência de 100
GHz. Eu consigo 100 GHz. Opa, giga não, né? 100 mega. É 10 na 6, 100 MHz. Aí vocês imaginam, caramba, um circuitinho desse tamanho, ele só consegue estabelecer uma frequência de 100 MHz. Ou seja, a cada 100 MHz eu tenho um pulso de clock. E aí isso vai definir o meu circuito. Notem que aqui eu tenho vários caminhos no meu circuito. Mas o que complicou foi esse aqui, por exemplo. Esse caminho aqui. Esse é o caminho crítico do meu circuito, que é o caminho que passa por mais portas lógicas. Certo? Então, esse caminho ele vai definir a minha frequência de operação do circuito e a ideia é reduzir esse tipo de caminho. Ah, professor, eu posso reduzir o atraso das portas também, né? Pode tentar reduzir o atraso das portas utilizando dimensionamento. Dimensionar meus transistores ali na NAND para tentar reduzir aqueles 2 nanosegundos. É eficiente? Eu vou continuar tendo o meu caminho crítico no circuito, tá? Vocês sempre vão ter um caminho que ele é crítico. A ideia, nesse caso, é quebrar esse caminho crítico, tornar ele menor, e aí existem as estratégias de pipeline, que é pipeline de instruções, né? Que seria quebrar esse caminho crítico no meio. Vamos botar aqui, a gente coloca uma barreira de clock aqui, e aí eu tenho esse clock também vai ser alimentado esse flip-flop vai ser alimentado pelo mesmo sinal de relógio, e aí eu consigo quebrar o meu caminho. E aqui eu vou conseguir uma frequência maior de operação. Tá? Mas isso são pontos que vocês vão observar um pouquinho mais quando a gente trabalhar com o VHDL. Tá? Que aí vocês vão ver lá a frequência de operação, o slack, tá? Que vai ser um termo que vocês vão ver mais na frente. Então a gente pode definir aqui o que é o caminho crítico em lógica sequencial. Por que o caminho crítico é importante na lógica sequencial? Porque ele define a frequência de operação. E aqui a gente pode ler esse textinho, aqui em lógica sequencial. Os registradores servem como sincronizadores, de forma a permitir a transferência de dados e sinais de controle na ativação do sinal de relógio. Perfeito, então eles servem para sincronizar. Ele fala na subida do clock. Então, para atender adequadamente a este sincronismo, deve-se monitorar os tempos de atraso referentes a todos os caminhos pelas portas lógicas combinacionais controlados pelo sinal de relógio. Então, eu tenho que olhar todos os caminhos e o caminho crítico define a minha borda. E aí vocês devem estar olhando aqui, mas aí esse sinal aqui, que em 2 nanosegundos está pronto, ele vai ter que ficar esperando. Ele vai ter que ficar esperando, eu não posso alterar essas entradas aqui, porque se eu alterar, eu já vou ter um estado novo, né? E aí eu vou produzir um pulso aqui em 2 nanosegundos, mas eu tenho que esperar esse aqui, que demora 8. Tá? Ok. Dito isso, a gente já fez uma revisão, já fez um brainstorm. A próxima pergunta de hoje é: como implementar o meu chip em silício? Como que eu vou ter ali, essa figura que vocês estão vendo é uma bolacha de silício, é um wafer. Tá? E esse wafer ele possui vários dies. Tá? E os dies são os quadradinhos ali, existem quadradinhos bem pequenininhos. Tá? Aqui existem vários quadradinhos nisso aqui. E esses quadradinhos representam um circuito integrado. Tá? Minha bolacha de silício faz vários quadradinhos desses que vão ser vários circuitos integrados. Antes da gente entrar nessa resposta, na resposta desse problema, a gente tem algumas definições importantes, tá? Isso aqui é um slide mais visual para vocês pausarem no vídeo e entenderem. Tá? Vocês têm o FPD, que eu prefiro chamar ele de PLD, né? Que PLD nada mais é do que o nosso dispositivo lógico programado. Que é o nosso PLD. Vem do inglês, né? É Programmable Logical Device. Então, essa é a tradução dele. Então, o PLD ele é um termo geral para qualquer tipo de circuito digital que pode ser configurado, tá? Então, dentro de PLD existem ramificações. São os PLAs, que é o Programmable Logic Array. E aí, esse PLA é um PLD pequeno, tá? É um dispositivo lógico programável que não é muito grande. Vai ter 2 níveis de portas, um plano E e um plano O, vocês vão ver daqui a pouquinho.
onde ambos são programáveis. O PAL, que é o Programmable Array Logic, e aí ele também é um PLD, só que ele tem uma diferença. Ele também tem um plano E e um plano OU, mas a diferença é que um plano é fixo e o outro não é. Ah, o que é isso, professor? A gente já vai ver. Dentro dessas ramificações do PLD existem o SPLD e o CPLD, que é o simples e o complexo. Tá? Então, o SPLD é qualquer tipo de PLD, PLA ou PAL. O CPLD é um pouquinho mais complexo, então ele envolve muitos blocos de PLAs ou PALs. E FPGA também vai ser uma sigla importante, que é o Field Programmable Gate Array. Ele também é considerado um PLD, né, um dispositivo lógico programável, com uma estrutura que permite uma capacidade lógica maior, tá? Enquanto ele é mais completo do que o CPLD, porque ele oferece outras estruturas lógicas, como por exemplo flip-flop, ou outros elementos de memória, MUX, e entre outros. Tá? E o HCPLDs, que são PLDs de alta capacidade, tá? Então esse seria um termo empregado para CPLDs ou FPGA, tá? Mas aqui são só algumas definições que são importantes, tá? Vocês vão ter esse slide para vocês consultarem sempre que vocês tiverem dúvida. Respondendo aquela pergunta, como que eu implemento o meu chip em silício? Existem 3 abordagens. Aqui a gente pode separar elas bem definidas, tá? Circuitos integrados de aplicação específica, que são os meus ASICs, utilizando lógica programável, que são os meus FPGAs e PLDs, e utilizando processadores programáveis. O que são processadores programáveis? São microcontroladores e processadores digitais de sinais, por exemplo. São os nossos DSPs. Tá? Essas abordagens, elas diferem em termos de eficiência e desempenho, tá? Em termos de desempenho e implementação. Aqui, por exemplo, ó, de cima para baixo, então, ó, quanto mais acima, mais fácil de implementar, quanto mais abaixo, mais difícil. E da mesma forma, o desempenho. Quanto mais para baixo, maior o desempenho, quanto mais para cima, menor. Então, aqui é menos, aqui é mais. Aqui é mais, aqui é menos. Então, o que a gente pode concluir? Que os microprocessadores, por eles serem programáveis, e eles são programáveis em software, eles são mais fáceis de implementar. Então, eles possuem um determinado conjunto de instruções que pode ser utilizado, e esse conjunto de instruções é programado em software, né? A gente vai programar ele em linguagem de máquina, em assembly, e isso torna eles muito fáceis de implementar, mas o desempenho deles não é tão bom, claro, quando comparado com as duas outras abordagens, tá? Então, se a gente for olhar os FPGAs, eles também são programáveis, só que eles são programáveis em níveis de portas lógicas e interconexões, então isso é diferente, é uma programação diferente. Tá? Eles são programáveis utilizando linguagem de descrição de hardware. Então, eles apresentam uma implementação média e um desempenho médio também, em relação aos 3. E o mais difícil de ser implementado são os ASICs. Tá? Os ASICs eles são bem específicos, tá? Eles são produzidos para serem específicos, tanto que eles são circuitos integrados de aplicação específica. E as formas de produção desses ASICs podem ser tanto customizado, que é o full custom, ou utilizando células padrão, que é o conhecido como Standard Cell. A gente vai falar sobre isso também nessa aula. Tá? Então, os FPGAs estão no meio termo, o ASIC ele ganha de todos em desempenho, porque ele é um circuito projetado para fazer exatamente aquilo ali que ele está fazendo. Então, ele é um especialista naquilo que ele faz. Então, ele é um circuito que vai apresentar o melhor desempenho. Mas para implementar um ASIC é muito trabalhoso. Então, falar um pouquinho dos processadores programáveis, tá? Então, os processadores programáveis, eles definem soluções em software para a solução dos problemas, tá? Então, eu vou definir uma solução em software, a programação vai ser no software e eu tenho um hardware que executa esse software. Existe uma grande flexibilidade de construção, né, de implementação, no caso, porque o programa ele é inserido pelo usuário. Eu tenho um conjunto de instruções ali e o usuário é livre para inserir o programa dele. O problema nesses processadores programáveis é sempre a velocidade. Tá? A velocidade em relação aos outros dois, ela é um problema. Por quê? Porque uma solução produzida em hardware, se eu tiver um circuito que execute uma função, uma tarefa, ele sempre vai ser mais eficiente do que qualquer implementação em software.
Tá? O hardware ele é a implementação mais rápida que a gente pode ter. Mas ele é muito mais difícil de ser feito porque exige total conhecimento do circuito a ser projetado. Tá? Então, um exemplo de um processador programável é o DSP, que ele pode ser, aqui por exemplo, esse DSP ele pode ser programado tanto em assembly como em outras linguagens de baixo nível. Então, cada família de DSP ela vai ter uma própria linguagem de montagem e as próprias ferramentas de desenvolvimento. E isso tudo é disponibilizado pelo fabricante. Então, o fabricante produziu aquele DSP, ele vai ter um conjunto de instrução, linguagem definida, já que ele aceita, e as ferramentas para ser desenvolvido, as ferramentas que vocês vão poder utilizar para desenvolver. Das outras três abordagens, eu gosto de abordar elas um pouco mais juntas, tá? Que é a lógica programável e circuitos integrados de aplicação específica, o ASIC. Tá? Por que eu gosto disso? Porque se a gente for olhar aqui o fluxo de projeto de FPGA, CPLD e ASIC, ali ó, sendo o FPGA e CPLD da esquerda e ASIC à direita, o fluxo de projeto ele é bem semelhante, tá? Só que eles partem de um mesmo ponto, que é a descrição em VHDL ou Verilog, tá? Então aqui são duas formas de descrever o hardware, VHDL ou Verilog, a partir de uma simulação. E aqui o ramo se divide, né? Eu tenho duas ramificações. Para FPGA e CPLDs, eu vou fazer uma síntese para emulação do meu circuito. E aí eu vou ter a emulação dele. No ASIC, eu tenho a síntese para implementação. E aí depois eu tenho a implementação física do meu circuito. E depois eu tenho o meu chip. Depois da etapa de encapsulamento, toda a parte de roteamento, que a gente vai ver esse fluxo. Então notem que o fluxo de projeto de FPGA e CPLD ele é mais simplificado, né? Ele tende a ser um pouquinho mais simplificado, não envolve tantas etapas como o ASIC. Falando agora de PLDs, né, de lógica programável, então a gente tem as lógicas programáveis baseadas em array, tá? E aqui eu tenho PLA, PROM e PAL. Como é que eles são formados? O que definem eles? Então aqui a gente tem que olhar a legenda. Então ó, a cruzinha com um círculo vazado, né, sem estar preenchido, indica que é uma conexão programável. E a cruzinha com com uma bolinha escura, indica que é uma conexão fixa. Tá? E aí se a gente for ver, ó, o PLA ele tem dois planos um plano E e um plano OU. O PROM tem um plano E e um plano OU, e o PAL também a mesma coisa. O que muda entre eles? O PROM possui um plano fixo, um arranjo fixo de end. O PAL possui um arranjo fixo de OUs. Tá? Aqui está fixo. As bolinhas pretas, ó, elas definem que esses sinais aqui, essas minhas saídas do meu circuito, elas possuem os valores fixos. Ó. Por exemplo, esse meu O0, minha saída O0, ela depende desses 4 pontos aqui, ó, dessas 4 ends. E aí eu vou ter que implementar essas 4 ends na minha lógica para satisfazer essa minha função. O PLA, ele não depende disso, ele não tem nada fixo. Então ele permite que o cara programe tanto no plano das ends quanto no plano das ORs. Então ele dá uma liberdade maior. Tá? Tá, e vocês devem estar pensando, isso aqui são inversores, tá, pessoal? São inversores e buffers. Tá? Então, o sinal que sai desse pontinho aqui, ó, entra uma entrada, tá? Vem uma entrada por aqui. Então, se sair para cá, é a própria entrada. Se sair para cá, é a entrada negada por causa dessa bolinha que tem aqui. Ó. Tá? Então, é só a representação que está um pouquinho diferente. Isso aqui é um buffer com um inversor. Então, eles usam essa representação. O que é importante, tá? Vocês verem por que existem PROM, por que existem PAL se eu tenho PLA que ele deixa eu fazer isso? Porque quando a gente utiliza conexões fixas, a gente tem uma melhor velocidade. Tá? Essas conexões aqui, elas são as conexões que já vieram junto com o circuito. Então, essas conexões elas vão apresentar um comportamento muito mais rápido do que as conexões programáveis. Da mesma forma, o comportamento dessa OU aqui, dessa OU fixa, também vai apresentar um desempenho melhor. Mas, onde que ocorre a perda? Aqui, por exemplo, ó, se eu tiver funções em soma de produtos, ó, eu tenho 4 produtos. Ó.
eu só posso somar 4 produtos. Então, a saída de 4 ends que vai numa OR. Então, se eu tiver uma função com mais de 4 produtos, aí ferrou. Eu não consigo usar esse PAL, eu vou ter que usar um PAL diferente. Tá? Então, aqui só para exemplificar o funcionamento. E aí, como que funciona isso aqui, tá? Então, ó, por exemplo, deixa eu pegar... Não, vamos fazer um exemplo aqui na frente. Aqui, ó, um exemplo de PLA. Para vocês pensarem nesse PLA como um decodificador de memória, de endereço de memória. Então, aqui ó, eu tenho o meu ABC e eu tenho todas as combinações de ABC marcadas. Então, aqui ó, eu tenho A negado, B negado, C negado, que vai sair nessa AND, porque eu tenho um xizinho ó, indicando que está o contato aqui, aqui e aqui. O que é muito importante, tá? Quando vocês programam o PLA, vocês queimam ele. Por exemplo, se eu disser, vai ser esse contato aqui ó, esse contato, e aí depois eu quero esse aqui também, eu quero esse, esse aqui. Esses 3 contatos aqui, eu vou queimar esses contatos. Tá? Esses contatos vão ser utilizados e aí depois eu não tenho mais como utilizar eles. Deixa eu apagar. Então tá. Então aqui eu tenho um PLA, então aqui eu tenho meus bits de memória. Então notem aqui, ó. Cada end ela tem uma função implementada, ó, que é essa aqui, ó. Então aqui, por coincidência, ela está implementada como um decodificador, que eu tenho toda a minha tabela verdade de 3 entradas aqui. E aí o que eu vou fazer? Cada um das minhas funções, elas representam uma combinação. Por exemplo, qual é a equação dessa minha porta? Qual é o meu sinal F1? Qual é o valor do meu sinal F1? Bom, vamos olhar aqui. Está conectado aqui? Não. Não. Está conectado só nessa última end aqui, que representa a equação ABC. Logo, o meu F1 é ABC. Se eu pegar o F5, o meu F5 é A negado, B negado, C, mais, ou, né, A negado, B, C negado, mais, ou, deixa eu botar aqui ABC, que é A, B negado, C negado. Óbvio, tá? A gente consegue simplificar isso aqui de certa forma, tá? Vocês vão conseguir simplificar essa equação utilizando lógica booleana ou utilizando mapa de Carnot, pegando essa saída, pegando isso aqui e colocando os zooms nos lugares que eu tenho essas equações, tá? Então, vou fazer a tabela verdade, montar o mapa de Carnot e simplificar isso aqui para gerar a função F5. Eu não vou fazer nesse caso, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. A minha F1 eu não tenho que simplificar mais, então ela já está simplificada. Ok, vamos lá. Agora, eu deixo para vocês, tá? Quais são as equações das saídas F1 a F5. Tá? O F1 eu já fiz, o F5 vocês têm ele parcialmente, então eu quero que vocês façam de F2, F3 e F4 também. Tá? Tentem fazer, pratiquem um pouquinho, façam um pouquinho mais de mapa de Carnot, sempre bom. Tá? Falar um pouquinho agora de FPGA. Tá? Falamos de PLAs, né? Vocês viram ali qual é a diferença do PLA para o PAL, dos nossos dispositivos programáveis, né? Lógico programáveis. O FPGA, ele é um hardware que não é pré-configurado. Tá? Então, o que isso significa? Que a gente pode criar diversos circuitos lógicos dentro de um mesmo chip. Então, a partir disso, aqui a gente tem só 2 exemplos, né? Um da linha da Xilinx e outro da linha da Altera, para vocês verem que existem a concorrência. São as 2 maiores empresas, praticamente, que trabalham com FPGAs. Então, a Xilinx, a linha Spartan da Xilinx e a linha Cyclone da Altera. O FPGA, basicamente, ele é composto por entradas e saídas, blocos lógicos e matrizes de interconexões. Aqui, essas matrizes aqui, ó, esses quadradinhos aqui, ó, são matrizes de interconexões. Então, ó, aqui eu tenho interconexão programável, segmento de conexão e caminho de interconexões. Os caminhos são os que eu posso programar.
Eu tenho os meus blocos lógicos, que eles dependem do meu clock. Tá? E aqui, ó, entradas de clock, elas podem ter caminhos de interconexão especiais de baixo desalinhamento. Tá? Então, as entradas de clock, elas podem ter uns caminhos especiais que não utilizam aqui. Então, notem que, ó, as minhas interconexões, elas foram programadas de forma a serem isso aqui. Formar isso aqui. Então, eu estou usando esses 3 blocos lógicos aqui do meu circuito. Tá? Não estou usando os demais. Então, eu só estou usando um pedacinho do meu FPGA. E aí o FPGA é composto desses blocos lógicos, entrada e saída e as matrizes de interconexões. E a partir disso, assim como vocês viram nos PLAs, vocês conseguem ter um circuito formado. Só que, claro, vocês devem estar pensando, como assim? Como é que eu vou formar um circuito? O que é esse bloco lógico? Se a gente olhar esse bloco lógico de dentro, ou por dentro, né, ele é composto por uma LUT, que é uma Lookup Table, um flip-flop, um conjunto de flip-flops, e uma saída. Então, esse meu bloco lógico, flip-flop vocês já conhecem, o MUX vocês já conhecem, o que vocês não sabem que é isso aqui, né? E uma LUT, ela pode ser implementada dessa forma. Aqui. É um seletor aqui, uma LUT de 2 entradas, eu consigo ter 4 possíveis valores para passar para a minha saída. Então aqui eu teria os meus valores, ó, as minhas entradas definem o seletor do meu MUX, para definir qual dos 2 dados vai passar, e assim eu vou formando a minha saída. Então notem que as LUTs elas podem representar, por exemplo, portas lógicas de forma na tabela verdade. Ali eu posso representar a tabela verdade de qualquer função. Ali, por exemplo, a gente tem uma LUT de 8 entradas, né? FGH. Isso. Tem uma LUT de 8 entradas. Então eu conseguiria representar 2 na 8 possíveis valores, tá? Dentro daquela LUT. Então aqui a gente só está exemplificando uma LUT de 2 inputs, né? 2 inputs. Seria input A, input B, ou input X1, X2, tanto faz. Tá? Então, as lookup tables são basicamente, eles possuem basicamente essa estrutura. Então eu consigo fazer essa estrutura de lookup table para representar a minha tabela verdade, e aí, dado uma combinação de entrada, eu vou definir o que vem para a saída. Então, ó, agora, falando um pouquinho de ASIC, o ASIC ele tem alta capacidade, então em torno de 10 a 100 milhões de transistores, por exemplo, alta velocidade, acima de 100 MHz, uso de vários estilos de projeto, tá? Ele pode ser full custom, ele pode ser standard cell, que é a metodologia dominante hoje em dia, e pode ser híbrido. O tempo de fabricação é longo, tá? Para produzir um ASIC, então de semanas a meses do projeto completo até o produto, podendo levar até um ano, vamos dizer assim. Ele é economicamente viável para grandes volumes. Qual o problema do ASIC? O que torna ele tão caro? Para fazer o ASIC, para montar o circuito, vocês não viram ainda, vocês não viram como que os circuitos eles são construídos de forma física, né? Mas quando a gente vai fazer lá a construção dos layouts, a construção dos meus circuitos em si, são utilizadas máscaras, tá? Para dopagem, para corroer o material, formar os caminhos por exemplo, eu quero inserir um material, um metal, somente em algumas partes do meu circuito. Então isso não é tão simples de fazer, não é que nem uma caneta que a gente vai desenhando. Não. São utilizadas máscaras para definir isso, para saber onde que vão os meus dopantes, onde que não vão, onde que vai atuar um produto corrosivo para ajustar as bordas. Então, essas máscaras para fazer um determinado projeto, elas são necessárias para a fabricação. Todo projeto ASIC que eu for fazer, o maior custo, ele está na produção dessas máscaras. E, por exemplo, acho que talvez nos dias de hoje, talvez alguns anos atrás, elas estavam na faixa de $1 milhão por projeto. Então, professor, eu queria fazer um projeto de um circuitinho bem simples aqui para minha casa, um controlador, e eu queria fazer em ASIC. Não vale a pena. Tá? Esse custo ele se dilui quando a gente vai, por exemplo, fazer um microprocessador utilizando ASIC. E aí esse microprocessador eu vou produzir milhares de unidades. E essas milhares de unidades elas vão diluir o custo do projeto, né? Esse custo fixo das minhas máscaras, porque o custo do circuito em si ele é baixo. O custo alto está nas máscaras, no equipamento necessário para produzir ele.
Tá? Agora falando das metodologias de projeto dentro do ASIC, existe o Full Custom, tá? Que ele é totalmente personalizável, e aí a definição dele é um circuito que pode ser projetado manualmente entre aspas, né? Que é utilizando ferramentas, mas tem uma pessoa, tem um humano ali trabalhando naquele projeto. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, o nosso inversor, tá? O nosso esquemático do inversor, vocês já conhecem, já estão habituados, espero. Aqui ó, a gente tem uma implementação em layout, e essa implementação em layout é desse inversor aqui. E aí notem, ó, aqui eu tenho meu layout, aqui eu tenho os meus metais, eu tenho meu polissilício, eu tenho os meus contatos, tudo mais do meu layout. Então esse layout aqui ele vai ser aplicado em circuitos maiores, com outros layouts, e eu vou ter que fazer a ligação dessas conexões. E aí, formado esse circuito aqui, eu tenho um outro circuito aqui ainda maior, que ele vai ter que ser conectado. Então tudo que está aqui a gente nem consegue decifrar o que é o que, mas são layouts, isso aqui é o meu projeto físico. Tá? Então, imaginem uma pessoa fazendo isso. Aqui eu já coloquei bastante cifrãozinho para indicar que ele é um processo caro. Por quê? Porque, por exemplo, para pegar esse inversor aqui e produzir a melhor versão dele em layout, eu vou estar escovando bit. O que é escovar bit? É fazer a melhor versão daquele inversor, mas para isso eu vou levar um tempo. Mas não é eu, o Rafael, que vou levar um tempo. É um projetista, é um cara que é um engenheiro que vai estar trabalhando lá. E a hora desse cara é altíssima. Então eu não vou querer gastar milhares de dólares para um cara estar simplesmente fazendo os layouts. Ele está melhorando os meus layouts das minhas portas, está melhorando o posicionamento do meu circuito. Ele está colocando ali, ele está pincelando onde vai cada coisa. Isso dá um trabalhão, isso aumenta o meu tempo de projeto. Por isso que isso também envolve muito dinheiro, né? Se aumentar o tempo de projeto, aumenta aquela variável que é o time to market. E aí, se isso aumentou, a indústria vai perder dinheiro. Então, as vantagens do Full Custom é que os circuitos eles são muito bons, são circuitos excelentes, mas o meu tempo de projeto é altíssimo, tá? É muito mais complexo de fazer. Vocês viram aqui um exemplo simples, tá? Já o Standard Cell, ele utiliza informações de bibliotecas, de uma biblioteca de células, né? Que ela tem células previamente testadas e caracterizadas. O que são testadas e caracterizadas? Eu sei todas as informações da célula. Eu sei área, eu sei atraso, eu sei potência. Tudo isso já foi testado. Tudo isso já foi... alguém já fez o teste de todas essas células e ela está pronta. Eu só vou pegar ela como um bloco lógico. Então, a biblioteca Standard Cell, ela oferece células de baixa complexidade. O que são células de baixa complexidade? NANDs, NORs de 2, 3, 4 entradas, AOIs, flip-flops, são células pequenas, tá? E as células de uma biblioteca Standard Cell, elas possuem regras para serem construídas. Porque o projeto Standard Cell ele tem um padrão. E isso exige que as células elas tenham a mesma altura, mas elas podem possuir diferentes larguras, por exemplo. Elas podem serem mais largas, tá? Exemplos, a NAND, flip-flops do tipo D, multiplexadores 2x1 e outros. Então aqui, ó, o layout de um Standard Cell, como que são posicionadas, tá? Aqui a gente tem os nossos pinos, nossos pads, nossos canais de roteamento aqui, essa parte branca, ó, que eu vou rotear. Então todas essas partes brancas aqui. E aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, ó, isso aqui, ó, é uma célula. Esse espaço em branco aqui está em branco, não tenho nada. Aqui em amarelo é outra célula, que ela se repete aqui embaixo. Aqui em rosa tem uma outra célula. Tá? Notem, todas elas têm a mesma altura. Por quê? Porque eles compartilham. Aqui eu vou ter um nodo de VDD, vamos dizer assim, a alimentação VDD, e aqui o meu GND. Então eu consigo alimentar elas com uma linha de VDD e uma linha de GND, e isso se torna muito prático. Tá? Eu consigo fazer células genéricas e aí eu só vou encaixando elas uma do lado da outra. Acontece que eu tenho espaço desperdiçado às vezes, né? Porque eu tenho espaço aqui, ó, um espaço pequenininho, um outro espaço aqui que eu não utilizei.
Tá? Isso não é tão bom. O ideal é que elas sejam grudadinhas uma na outra aqui, e aí com o meu roteamento entre célula, então nota aqui, ó, eu tenho um roteamento que vai passar por aqui e ligar nessa aqui. Enfim. Então por isso que elas precisam ter a mesma altura. E aí a largura pode ser diferente e a altura tem que ser a mesma. Então aqui uns exemplos. Ó. Eu tenho um inversor. Aqui o meu inversor, meu layout de um inversor. Então ó, isso aqui são metais. Ó. Esse riscadinho aqui é um metal. Aqui, ó, ele se repete aqui, ó, esse metal. Aqui o metal. Aqui uma AOI. Notem que ela é bem mais complexa. Ó. Ela tem bem mais contatos do que o meu inversor. Ela é mais larga. E aqui um LET. A implementação de um LET. Olha o quão complexo ele é, o quão largo ele fica. Mas a altura é sempre a mesma. O que acontece nesse caso? Eu tenho um aproveitamento não tão bom da altura, né? Por eu ter esses contatos aqui em cima, eu preciso ter esses contatos porque eu passo uma linha inteira. Ó. Eu passo uma linha, eu digo isso aqui é meu VDD. Pronto, alimentei as células. É a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Passei o GND. E agora elas estão todas alimentadas, tanto em VDD como em GND. Só precisei posicionar elas uma do ladinho da outra, bonitinhas. Então, o que pode acontecer é, por exemplo, células simples, inversores. O inversor, por exemplo, ele vai ter a altura da biblioteca e essa altura às vezes nem precisa ser, ele nem precisava ser dessa altura. Ó. Esse espaço aqui que eu tenho, ó, aqui, eu tenho um espaço aqui e eu também tenho um espaço aqui, né? Esse espaço aqui não precisaria ser, não seria tão necessário. Eu podia reduzir um pouco esse espaço e diminuir a altura dele para eu poder aproveitar, porque eu vou ter menos área. E isso é feito no full custom. Mas se eu fizer isso, se eu tornar o inversor uma célula menor, eu não vou conseguir utilizar uma linha de VDD e uma linha GND. Eu vou dificultar a minha alimentação. Então, por isso, Standard Cell tem essa regra. Aqui a gente está vendo, eu estou falando de Standard Cell, Full Custom, né, mas como eu não expliquei ainda o fluxo geral de produção desses circuitos, né, como que eles são produzidos. O Standard Cell ele utiliza ferramentas, né, ferramentas de síntese, são as ferramentas de CAD, que é Computer Aided Design, então de auxílio ao projeto, né, ferramentas computacionais de auxílio ao projeto. Então aqui, ó, ele começa com uma descrição em HDL, uma descrição em HDL, que é a descrição comportamental. Essa descrição comportamental ela é transformada num diagrama RTL. O que é RTL? É Register Transfer Level. Então, eu tenho um diagrama RTL e notem, esse diagrama ó, ele possui blocos, aqui uma ULA, aqui um registrador, outro registrador, uma memória, e esses blocos eles são independentes de tecnologia. Eu não sei ainda que portas lógicas eu vou utilizar. Eu estou usando blocos lógicos maiores, dentro deles que vão as portas lógicas. Tá? Mas como eu não sei ainda qual é a minha tecnologia, quais são as portas lógicas que eu tenho disponível na biblioteca de células, eu tenho um diagrama RTL aqui independente de tecnologia. Essa descrição, esse diagrama RTL, ele passa aqui, ó, por uma síntese lógica. Aqui sim, aqui a informação da minha biblioteca de células padrão ela é utilizada. Essa síntese lógica ela vai me dizer quais células eu tenho disponíveis, os dados dessas células, tá? E aí eu vou ter a melhor combinação do meu circuito. Então aqui ó, eu tenho representação lógica, eu tenho representação física, tudo dentro da minha biblioteca de células. Essa informação vai ser usada na hora de produzir o circuito, de forma a eu ter a melhor configuração dele. Então aqui, ó, usando flip-flops, eu tenho MUX, eu tenho um outro flip-flop, eu tenho NORs, inversores, ENDs, ORs. Então eu selecionei as portas que eu tinha dentro da biblioteca de células. A ferramenta vai fazer isso, né? Vai pegar as melhores configurações, vai testar, vai verificar o caminho crítico. Se tudo foi satisfeito, ela passa para a próxima etapa, então aqui é o meu circuito sintetizado, logicamente, e a próxima etapa é a síntese física. E a síntese física utiliza a informação da representação física das portas. Eu vou colocar os bloquinhos que eu já tenho pronto e vou posicionar no meu circuito. Essa síntese física ela vai ser responsável por posicionar e rotear, ou seja, fazer as ligações, né, as interconexões, todas as minhas portas lógicas usadas no meu circuito. Então aqui eu tenho o circuito lógico e ele vai passar por uma síntese física, vai ser posicionado e roteado.
Então aqui está o meu layout físico pronto. Esse layout ele é enviado para a fabricação e aí sim eu tenho o meu circuito integrado. Essa fabricação aqui tu manda para a Foundry, né? E aí a fábrica ela é responsável por produzir o circuito integrado e se torce que tudo esteja correto para o circuito integrado funcionar. Tá? Então notem que tudo isso aqui ele é feito por ferramentas de síntese. Então síntese lógica e síntese física. Vocês vão ver que a ferramenta da Altera, que a gente vai trabalhar, o Quartus 2, ele realiza a síntese lógica, produz o circuito sintetizado, tudo bonitinho. Vocês vão ver também o diagrama RTL do circuito, tá? E se vocês forem para o ASIC, vocês precisam ter as portas lógicas aqui. Tá? Então, fazendo um breve comparativo entre o FPGA e o ASIC, então vocês sabem que o FPGA ele leva semanas para ser produzido, o ASIC meses. Ferramentas para desenvolver FPGA elas são baratas, tá? As plaquinhas FPGA elas são baratas de forma geral. O ASIC são caros. O FPGA vai ser sempre menos eficiente que o ASIC. Por quê? Porque o ASIC é um circuito de aplicação específica. Ele vai ter um comportamento muito melhor do que o ASIC porque ele foi otimizado para isso. O projeto com FPGA ele é muito mais barato do que o ASIC. E isso depende do grau de escalabilidade. Ah, como assim, professor? Tu acabou de dizer que o FPGA ele é mais barato? Sim, mas o ASIC, se tu for produzir muitas unidades, o custo dele se dilui e ele se torna mais barato do que um FPGA. Mas isso são milhões de unidades. Tá? Eu preciso fazer muito circuito em ASIC para valer a pena a construção, a utilização das máscaras e para pagar o meu silício, para pagar minhas bolachas. Tá? E aí o grau de escalabilidade é importante. Se eu tenho uma escalabilidade baixa ou média, o FPGA vai sair muito mais barato. Se eu tenho uma escalabilidade gigantesca, meu ASIC talvez se torne uma opção melhor. É legal isso, né? É bem interessante. O FPGA já vai estar pronto para utilizar no projeto. O ASIC não, porque o ASIC tem que ir para a fabricação. Isso demora meses. Então ali, por exemplo, dois exemplos, tá? Um ARM um Altera, o Cyclone 5 e um circuito ASIC. Tá? Aqui não interessa o que esse circuito faz. Então, basicamente é isso, tá? Então aqui eu queria, só para a gente finalizar, eu trouxe de novo o fluxo de projeto ASIC e FPGA para vocês verem o que vai ser importante. A gente sabe agora o que são FPGAs, o que são CPLDs, o que são ASICs. Vocês sabem as três formas de implementar um circuito, tá? De ter a minha bolacha de silício lá, de ter o meu circuito físico implementado. Só que o que eles têm em comum? Aqui, ó, a linguagem de descrição de hardware, nosso HDL, Hardware Description Language. E esse HDL, no nosso caso VHDL, né, ele é muito importante. Tá? A gente poderia ver o Verilog também, mas eu acho que primeiro a gente vê o VHDL e futuramente, talvez em sistemas microprocessados, vocês possam dar uma olhada em Verilog e vocês vão ver que existem muitas semelhanças. São linguagens de descrição de hardware, elas têm que adotar os mesmos padrões, vamos dizer assim, para a descrição. Tá? Então aqui eu já lanço nossa motivação para as próximas aulas. Por que o VHDL vai ser importante? Por causa do nosso fluxo de projeto. Se eu quero fazer ASIC, se eu quero fazer FPGA, enfim. Tá? Então, deixo aqui para vocês uma leitura adicional. Tá? É muito importante que vocês leiam, vocês tentem entender, se questionem. E aqui, ó, Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, do Ronald Totti. A 11ª edição, tá? Vocês têm disponível na biblioteca Pearson. Do capítulo 13 até a seção ali 13.4 pode ser, tá? Ela é bem pouquinha coisa para ler. E depois eu quero que vocês leiam o 13.7. É uma página e meia talvez, que ela fala da família Cyclone da Altera. É importante que vocês vejam como é que é os FPGAs da Altera. Ah, professor, eu queria ver os FPGAs da Xilinx. Também, não tem problema nenhum. Todo conhecimento ele é importante, tá? E é bom que vocês entendam bastante dessas ferramentas e a gente vai trabalhar bastante depois disso. Então, nas próximas aulas a gente já vai entrar em VHDL e aí eu vou mostrar para vocês a sintaxe de VHDL, os termos importantes, tá? Os architectures, behaviors e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que a aula não tenha sido muito extensa. Tchau, tchau e um abraço.